o número de mortes em acidentes aéreos aumentou 92% em 2024. É o maior dos últimos 10 anos. A aviação privada lidera os casos. Quem chega para fazer uma análise é o James Waterhouse, que é professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP São Carlos. Olá, professor, seja sempre muito bem-vindo mesmo ao Conexão. Bom, o número de mortes aumentou bastante, mas o número de acidentes não, né? Boa tarde, Kelly, boa tarde aos ouvintes. O número de mortes aumentou de uma forma dramática em função de um acidente com o avião da Passaredo, que infelizmente vitimou todos os ocupantes, um avião relativamente grande. A aviação, ela tem trabalhado com índices de fatalidades extremamente baixos, então um acidente que vitima uma quantia grande de pessoas faz com que as estatísticas aumentem drasticamente. Isso não significa que os aviões sejam inseguros, nada disso. Os aviões continuam sendo o meio de transporte mais seguro. Nada é absoluto na vida, né? Agora, a aviação geral, ela sempre teve um índice de acidentes muito superior à aviação comercial, por uma série de motivos que eu acho que seriam muito longos para serem comentados aqui no jornal. Olha, inclusive, o número de voos aumenta e, consequentemente, existe o risco, então, né, professor, do número de acidentes aumentar também. Agora, as investigações, elas seguem protocolos internacionais, né? Como, por exemplo, de preservação de evidências? O Brasil é signatário da Organização de Aviação Civil Internacional e, tal qual, ele segue todos os critérios para uma investigação profissional. E o primeiro critério é você preservar o local do acidente, lógico, socorrer as vítimas, tirar os corpos e fazer o mínimo possível de movimentações para que os técnicos e os analistas consigam colher as evidências necessárias para tentar chegar à raiz do problema. E a investigação, ela sempre tenta entender os fatores contribuintes, porque na maior parte das vezes não é um fator só, são vários fatores associados. E você entender os fatores associados pode fazer com que novos acidentes sejam evitados no futuro. Então é de grande importância a investigação. A investigação aeronáutica, ela nunca tem por finalidade criminalizar, achar um culpado, não, ela tem sempre por objetivo entender os fatores contribuintes e tentar evitar que outros acidentes aconteçam com esses mesmos fatores. Ou seja, até por isso que, apesar, né, de quando acontece um acidente a gente se impactar, porque o número de vítimas pode ser muito alto, a aviação é o meio de transporte muito seguro. Ou seja, a cada vez que existe um acidente, existe a investigação justamente para corrigir qualquer possível problema, ou seja, para que ele não se repita no futuro? A investigação sempre tenta achar o que ocasionou, quais foram os contribuintes, para que você possa evitar que isso volte a acontecer. Ou uma mudança no projeto do avião, ou uma mudança nas instruções de operação, ou uma mudança na disciplina de operação, ou qualquer outro fator que possa ter contribuído, né? E é assim que a aviação acabou sendo o meio mais seguro de transporte. Ela foi construída ao longo dos 120 anos aí de aviação, através de vários, ou de centenas ou milhares de acidentes que foram investigados, e cada um deles vai trazendo um pedacinho a mais de segurança. É uma tragédia, sabemos disso, mas desde ontem, no horário do acidente até hoje, morreram uma quantia absurdamente maior de pessoas em acidentes em estradas no Brasil. Ou seja, o acidente aeronáutico, ele sempre atrai um pouco mais de atenção, dando a impressão que é um meio inseguro, mas não é, pelo contrário, é o meio mais seguro. Professor, sempre que acontece um acidente, a gente conta com a sua análise aqui, porque é muito importante, né? A gente entender realmente as condições de transporte aéreo do Brasil e também a importância da investigação para corrigir possíveis falhas, né? Obviamente, o clima pode ter influenciado também, mas tudo tem que ser ainda analisado. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Uma boa tarde, bom trabalho, boa tarde a todos os ouvintes.